Ele não escreveu um único livro, não comandou um exército, não ocupou nenhum trono, não acumulou riqueza nenhuma. Viveu em média 33 anos, numa região pequena, pobre e dominada pelo maior império da história. E mesmo assim, 2000 anos depois, seu nome é o mais pronunciado da história da humanidade. O maior impacto que um ser humano já causou no mundo nasceu numa manjedoura. Essa é a história de Jesus de Nazaré, a maior virada de mesa que o mundo já viu. Para entender quem foi Jesus, você precisa entender o mundo em que ele nasceu. A Palestina do século I era um caldeirão de tensões. O Império Romano dominava tudo. Os soldados romanos marchavam pelas ruas de Jerusalém. Os impostos eram pesados. O povo judeu vivia sob ocupação. Era um tempo de espera, de profecia, de um povo inteiro que aguardava há séculos a chegada de alguém que viria mudar tudo. Ninguém esperava que esse alguém nascesse numa manjedoura em Belém. Ninguém esperava que fosse filho de um carpinteiro. Ninguém esperava que viesse de Nazaré, uma cidade tão pequena e sem importância que a frase da época era: "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" O mundo tinha uma ideia de como o Salvador viria, com poder, com exércitos, com ouro. E ele veio no frio, entre animais, recebido por pastores. A primeira virada de mesa da história já acontecia ali. Jesus cresceu em Nazaré, na Galileia, uma região que os judeus de Jerusalém olhavam com certo desdém. Terra de pescadores, de trabalhadores braçais, de gente simples que vivia do trabalho das próprias mãos. José, seu pai adotivo, era carpinteiro. Em grego, o Evangelho de Marcos usa a palavra tekton, que pode significar carpinteiro, mas também construtor, artesão, trabalhador manual. Jesus cresceu nessa realidade, aprendendo um ofício com as mãos, conhecendo o peso do trabalho, entendendo o que é chegar em casa cansado e não ter muito no prato. Não era a infância de um rei, era a infância de qualquer filho de trabalhador pobre na Palestina. Mas havia algo diferente. Aos 12 anos, seus pais foram a Jerusalém para a festa da Páscoa. Na volta, perceberam que Jesus não estava na caravana. Voltaram procurando. 3 dias depois, o encontraram no templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo, fazendo perguntas, e os doutores, os mais sábios de Israel, ficavam admirados com a inteligência daquele menino de 12 anos. Maria, sua mãe, perguntou por que ele havia ficado. Jesus respondeu com aquela serenidade desconcertante: "Não sabíeis que eu devia ocupar-me das coisas de meu pai?" 12 anos, e já sabia quem era. Depois disso, os evangelhos guardam silêncio sobre quase 20 anos da vida de Jesus. Entre os 12 e os 30 anos, poucas palavras. Historiadores chamam isso de os anos ocultos. O que se sabe é que Jesus viveu em Nazaré, trabalhou como carpinteiro, cresceu dentro da tradição judaica e foi se preparando de maneira invisível para o mundo, para o que viria depois. Às vezes, as maiores histórias têm longos silêncios antes do primeiro capítulo. Com aproximadamente 30 anos, Jesus foi até o Rio Jordão. Lá estava João, que pregava e batizava as pessoas como sinal de conversão. Jesus foi batizado por João, e foi nesse momento que o ministério público começou. Depois do batismo, Jesus passou 40 dias no deserto, sozinho, com fome, tentado, testado, e voltou do deserto com uma clareza que poucos seres humanos já tiveram sobre sua própria missão. O que veio depois foi como uma pedra jogada num lago quieto. As ondas chegam até hoje. Jesus começou a pregar na Galileia, não em templos, não em palácios, nas margens do lago, nas ruas das cidades, no meio das pessoas comuns. E escolheu 12 homens para caminhar com ele, os apóstolos. Nenhum deles era escriba, sacerdote ou doutor da lei. Pedro e André eram pescadores. Mateus era cobrador de impostos, uma das profissões mais desprezadas da época, porque os cobradores trabalhavam para os romanos. Jesus não escolheu os poderosos, escolheu os esquecidos.
E foi com os esquecidos que ele mudou o mundo. A mensagem que Jesus pregava era simples o suficiente para uma criança entender, e profunda o suficiente para que 2000 anos de teólogos ainda não tivessem terminado de explorar. Amai uns aos outros, perdoai. O maior entre vós será servo de todos. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai dele. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os mansos. Era um mundo onde o poder se media em exércitos, em ouro, em títulos. E Jesus dizia que o verdadeiro poder era o serviço, que o primeiro seria o último, que o menor era o maior. Era uma revolução, não com espadas, com palavras. E nenhuma revolução com espadas durou tanto. Jesus falava com quem ninguém queria falar. Com os leprosos, que eram obrigados a ficar longe das cidades e gritar impuro quando alguém se aproximava. Jesus os tocava. Numa sociedade onde tocar um leproso significava contaminação ritual, aquele gesto era um escândalo. Com as mulheres, que na sociedade do século I tinham pouquíssima voz pública, Jesus as incluiu. As tratou com dignidade. Algumas das testemunhas mais importantes de sua missão foram mulheres. Com os samaritanos, desprezados pelos judeus por razões étnicas e religiosas, Jesus fez um samaritano o herói de uma de suas parábolas mais famosas. Com os cobradores de impostos, com os pecadores, com os que a sociedade havia empurrado para a margem. Jesus não veio para os que já estavam bem, veio para os que precisavam. E essa escolha, 2000 anos atrás, ainda ressoa em qualquer pessoa que já se sentiu à margem de alguma coisa. Mas quanto mais Jesus falava, mais incomodava. Os líderes religiosos de Jerusalém, os fariseus, os saduceus, os chefes dos sacerdotes, viam com crescente alarme aquele Galileu que enchia as ruas de seguidores e questionava as estruturas de poder que eles representavam. Quando Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumento, cumprindo uma profecia antiga, e expulsou os vendedores do templo, a tensão chegou ao ponto de ruptura. Aquele era o coração do poder religioso. E Jesus chegou, virou as mesas dos cambistas e disse que a casa de seu pai havia sido transformada em covil de ladrões. A partir dali, a decisão foi tomada. Ele precisava ser eliminado. Na noite anterior à sua prisão, Jesus reuniu os 12 apóstolos para uma última refeição. A última ceia, um momento que artistas, escritores e teólogos de todos os séculos tentaram capturar e que continua escapando de qualquer representação completa. Naquela noite, Jesus partiu o pão e disse que era seu corpo. Tomou o vinho e disse que era seu sangue. E pediu que fizessem aquilo em memória dele. Depois, foi ao jardim do Getsêmani orar. E ali, naquela solidão de madrugada, a humanidade de Jesus aparece de um jeito que ainda comove qualquer pessoa. Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Ele sabia o que vinha, e mesmo assim escolheu ficar. Judas Iscariotes, um dos 12, havia combinado com os chefes dos sacerdotes de entregar Jesus por 30 moedas de prata. Chegou ao jardim com soldados e identificou Jesus com um beijo, o sinal de afeto usado como marcação de um traidor, um dos gestos mais perturbadores que a história registrou. Jesus foi preso, os apóstolos fugiram. Pedro, que havia prometido dar a vida pelo Mestre, negou conhecê-lo 3 vezes antes do galo cantar. Jesus estava sozinho. O julgamento foi conduzido com a velocidade de quem já tinha o veredicto decidido. Pôncio Pilatos, o governador romano, não encontrou nenhuma culpa em Jesus. Lavou as mãos diante da multidão, mas cedeu à pressão dos líderes religiosos e da multidão que gritava por crucificação. A crucificação era o método de execução reservado para os piores criminosos do Império Romano. Era pública, humilhante, agonizante, projetada não apenas para matar, mas para degradar. Jesus carregou a cruz pelas ruas de Jerusalém. Caiu. Foi obrigado a continuar.
chegou ao monte chamado Calvário, Gólgota em aramaico, que significa lugar da caveira, e foi crucificado entre dois ladrões. O homem que havia curado leprosos, alimentado multidões e ressuscitado mortos, estava morrendo numa cruz como um criminoso comum. A última virada de mesa que o mundo esperava ver. Mas a história não terminou no Calvário. E é aqui que, independentemente do que cada pessoa acredita, algo extraordinário aconteceu. No terceiro dia após a crucificação, o túmulo estava vazio. As pedras seladas pelos soldados romanos haviam sido removidas. E os que foram até lá encontraram apenas os panos em que o corpo havia sido envolto. As primeiras testemunhas da ressurreição foram mulheres. Num mundo onde o testemunho feminino não era aceito legalmente nos tribunais judaicos, os evangelhos colocam mulheres como as primeiras a verem o ressuscitado. Nenhum grupo que quisesse inventar uma história de ressurreição escolheria mulheres como testemunhas principais. Isso seria contraproducente na cultura da época. O fato de os evangelhos registrarem isso é, para muitos historiadores, um dos indicadores de autenticidade histórica. O que aconteceu depois desafia qualquer explicação puramente racional. Aqueles mesmos homens que haviam fugido na noite da prisão, que haviam se trancado com medo, que haviam negado, que haviam duvidado, saíram às ruas de Jerusalém pregando que Jesus havia ressuscitado, sem armas, sem exército, sem proteção nenhuma. E quase todos morreram por isso. Não morreram em batalha, morreram recusando-se a negar o que diziam ter visto. Pessoas mentem para ganhar algo. Raramente morrem por uma mentira que só traz perseguição. O impacto do que começou naquela região pequena e ocupada é impossível de quantificar completamente. Em menos de 3 séculos, a religião fundada em torno daquele carpinteiro da Galileia havia se espalhado pelo Império Romano inteiro. O mesmo império que havia crucificado seu fundador adotou sua fé como religião oficial. Hoje o cristianismo é a maior religião do mundo. Mais de 2 bilhões de pessoas se identificam como cristãs, de formas diversas, em culturas diversas, em línguas diversas. O calendário que usamos é contado a partir do nascimento de Jesus. As universidades mais antigas do mundo ocidental foram fundadas por ordens religiosas cristãs. Hospitais, orfanatos, escolas, estruturas que hoje tomamos como garantidas, têm raízes profundas no movimento iniciado por aquele carpinteiro. O historiador romano Tácito, que não era cristão, mencionou Jesus em seus escritos. Flávio Josefo, historiador judeu do século I, também fez referência a ele. Plínio, o jovem, escreveu ao imperador Trajano sobre os cristãos. A grande maioria dos estudiosos sérios, incluindo agnósticos e ateus, reconhece que Jesus de Nazaré foi uma figura histórica real, que viveu, que pregou, que foi crucificado por ordem de Pôncio Pilatos. O que cada pessoa faz com isso já é uma outra conversa. A Semana Santa que o mundo celebra agora não é apenas uma data religiosa. É a memória de uma história que começou do jeito mais improvável possível, num estábulo, numa cidade sem importância, numa família sem poder. Um homem que não deixou nenhum escrito próprio, mas cujas palavras foram copiadas, traduzidas e preservadas em mais manuscritos do que qualquer outra obra da antiguidade. Um homem que não comandou nenhum exército, mas que mudou mais civilizações do que qualquer general. Um homem que foi executado como criminoso e cujo símbolo de execução se tornou o símbolo mais reconhecido do planeta. 2000 anos de história confirmam o que aqueles pescadores e carpinteiros anunciaram nas ruas de Jerusalém com a própria vida em risco. Que havia algo naquele homem de Nazaré que o mundo não conseguia ignorar. Nesta Semana Santa, seja qual for a sua fé ou a sua crença, que essa história te lembre de uma coisa. As maiores revoluções da história não começaram com poder, começaram com propósito.
Você acabou de assistir mais um episódio do Virada de Mesa. As histórias que ninguém quer acreditar que são verdade. Mas são. Se essa história te tocou, compartilha com quem você ama nessa Semana Santa. Se inscreve no canal, ativa o sininho e volta na próxima, porque tem mais. Ninguém escolhe onde começa. A mesa vira. O jogo muda.